Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca Santos e hoje eu estou gravando meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Gente, eu tava querendo gravar já faz um tempão. E como hoje é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu resolvi contar a história do meu trabalho. Como é que eu comecei, como é que eu me tornei especialista em noivas. E espero que vocês gostem. Vamos parar de enrolação e vamos começar com o vídeo. Mas antes de começar a contar minha história, já vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, porque é muito importante, porque vai vir muita novidade, muita coisa boa por aí. Sou especialista em noivas, trabalho com maquiagem e penteado já faz 4 anos. Mas antes de me tornar uma maquiadora profissional, eu trabalhava em outro ramo que era totalmente diferente de beleza, não trabalhava em salão de beleza, não entendia nada em relação à maquiagem. E eu trabalhei muitos anos nessa empresa e quando eu saí de lá, eu fiquei um bom tempo em casa. E daí que surgiu minha paixão pela maquiagem. Eu tinha o costume muito de assistir vídeos, tutoriais aqui no YouTube. Era uma época que as blogueiras faziam aqueles tutoriais e eu ficava super apaixonada. Sempre gostei de maquiagem, mas eu não entendia, mas sempre gostei. E aí eu resolvi querer produzir, através daqueles vídeos que eu costumava assistir, produzir as minhas amigas. Toda vez que minhas amigas saíam, vinham aqui em casa e eu produzia. Elas traziam o material dela. E aí nasceu a paixão pela maquiagem. Eu quis me aprofundar mais ainda. E de tantas minhas amigas falarem que eu tinha dom, me incentivaram muito, eu fiz o meu primeiro curso online. Eu lembro que eu fiz 2, no caso, cursos online, e eu aprendi muita coisa. E uma coisa que eu entendi muito bem é que no início eu era muito afobada de querer aprender aquela técnica, aquele olho, aquela maquiagem que a gente via no YouTube, que via nos vídeos do Facebook ou do Instagram. E eu ficava agoniada que eu não conseguia fazer. Só que, quando a gente começa a fazer um curso, quando a gente dá o primeiro passo, a gente tem que ter paciência, porque o curso que eu fiz online, ele serviu muito bem para eu poder me comportar como uma maquiadora, para saber quais são os materiais certos para poder começar a trabalhar. Então, assim, foi meu primeiro passo mesmo, foi o básico do básico. Em relação à maquiagem, eu fui aprendendo com o tempo. Como é que se fala? Quanto mais pessoas eu produzia, mais eu aprendia. Então, assim, você vai aprendendo com a experiência. Não é assim, seguida com o curso. Então, assim, no início eu não entendia muito bem, ficava meio chateada, achava que o problema todo era eu. E, na verdade, não. Quanto mais a gente for produzir, quanto mais a gente for treinar, é melhor. Por isso que dizem, tem que treinar muito. Quando você aprende uma técnica nova, tem que treinar. Tudo que for novo, qualquer coisa, em qualquer área de trabalho, você tem que treinar, você tem que estudar muito bem aquilo para você poder chegar na perfeição. Na verdade, eu não vou dizer na perfeição, né? Porque eu não posso dizer que eu sou perfeita, mas muita coisa eu aprendi durante esse tempo, ao longo desses anos. Só agora que eu comecei a entender realmente o sentido de tudo. Eu costume também de me maquiar e postava sempre no meu Facebook, porque na época eu não usava muito Instagram. A única ferramenta assim da internet que eu usava era o Facebook. Então eu comecei a postar foto minha, botava um look, fazia uma maquiagem, e aí as pessoas começaram a notar. E eu lembro como se fosse hoje, uma das amigas minhas do Facebook, ela me perguntou se eu era maquiadora, se eu estava trabalhando como maquiadora. E aí eu respondi que sim, né? Foi tudo assim no susto. E ela falou, olha, eu vou ser madrinha, eu, a minha irmã, minha mãe, um pessoal aqui da minha casa, minhas primas, e a gente tá procurando maquiadora. E quanto você cobra? E aí eu fui lá no curso que eu tinha feito,
para poder ver quanto que eu teria que cobrar, porque eu não sabia nada. E também sobre os materiais. E aí eu passei o orçamento para ela. Na época eu cobrei muito baratinho, porque eu estava começando. Ela, querendo ou não, foi minha primeira cliente. E aí ela fechou comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar os materiais. Os materiais já voltado para começar a trabalhar. Porque o material que eu tinha era meu pessoal. Então, eu fazia maquiagem minha, usava uns batons e tal. E aí eu tinha que começar a comprar materiais pra começar a trabalhar. Que era batons de outro tipo de tons, não só do meu tom. Ela perguntou também se eu fazia penteado. Sendo que eu não fiz curso pra penteado. Eu não tinha feito curso pra penteado. E eu sabia, eu tinha uma noção, porque eu sempre cuidei do meu cabelo. Então eu sabia escovar, pranchar. Não sabia de jeito nenhum usar Babyliss. E eu lembro que eu comentei isso com uma amiga minha, que a menina tinha fechado comigo. E ela falou, olha, se você quiser eu te ajudo. Eu tenho uma noção de cabelo, não de penteado em si, mas dá pra quebrar o galho. Eu não sabia nem fazer trança, gente. Eu não sabia fazer trança. Imagina fazer trança embutida, que era o auge. Todo mundo queria fazer trança embutida, era a sensação do penteado, todo mundo queria. E aí ela topou de ir comigo no dia, mas antes disso, eu lembro que quem me ajudou bastante a comprar o material foi meu esposo, Léo, e foi as primeiras coisinhas, primeiras comprinhas que eu tinha feito pra começar a trabalhar com a maquiagem. Como é que eu tive noção do penteado? O que que eu fiz? Eu pedi pra ela foto de maquiagem de penteado que ela queria, tanto ela, quanto a mãe, quanto a irmã, enfim, todo mundo. E, gente, foram 8 pessoas, tá? 8 pessoas. Não liga não, tá? Meu dedinho tá assim enfaixado por falta de manutenção. E aí eu pedi foto e ela me enviou pelo WhatsApp. E a maioria queria cabelo solto. Só a mãe dela que queria uma trança embutida, mais presa. Mas aí, como essa minha amiga topou de ir comigo, ela tinha noção já de fazer trança, então eu fiquei mais aliviada. Mas mesmo assim, eu entrava aqui no vídeo, no YouTube, eu tinha o costume de, toda vez que eu produzisse alguém, tanto maquiagem quanto penteado, eu tinha o costume de olhar no YouTube e aprender, estudar. Então ela falou comigo com, acho que foram, se eu não me engano, acho que foi 3 meses de antecedência que ela tinha fechado comigo. E aí eu comecei a estudar bastante, não parei. Não só pelo curso, né, que eu tinha feito, mas pelos vídeos também. Eu colocava no YouTube e tinha o costume de estudar bastante, de ver, de rever, de aprender, praticar também. Eu pegava essa minha amiga que tinha um maior cabelão, ficava praticando, treinava e era direto isso. Eu tava muito focada. Só que eu também estava com muito medo. Porque, como eu gostava de maquiagem e eu me produzia minhas amigas, eu tinha aquele medo, aquele receio da pessoa não gostar daquilo que eu tava fazendo. Então eu era um pouco insegura. E aí eu falei, não vou desapontar. Eu prometi que eu iria fazer, vou correr atrás, vou fazer, vou estudar bastante, vou ver bastante vídeos, vou assistir bastante vídeos e eu vou conseguir chegar ao penteado, estilo do penteado dela e da maquiagem dela. E no dia a gente conseguiu produzir, foram 8 pessoas que a gente produziu, eu e essa minha amiga. E detalhe, essa minha amiga não fazia maquiagem, ela me ajudava a colar cílios postiços, ela me ajudava no cabelo, que era a coisa que ela mais fazia. E a gente conseguiu deixar, a gente chegou cedo na casa da menina e saímos de lá bem tarde, né, assim, no horário que elas já tinham que sair pra ir pro casamento. E aí a gente conseguiu produzir. Eu fiquei muito cansada, porque eu fiquei o tempo inteiro em pé. Mas quando eu cheguei em casa, eu senti aquele cansaço de felicidade. E assim, eu fiquei muito feliz. E no dia seguinte, essa minha amiga super me elogiou, mandou uma mensagem muito linda que até hoje tem na minha página. Porque antes de eu começar
a produzir ela, né, da primeira vez, a primeira coisa que eu fui fazer é criar uma página no Facebook. E eu postei logo em seguida a foto dela, que ela tirou uma foto e mandou uma mensagem muito linda pra mim no Facebook. Até hoje eu tenho, não apaguei, da minha primeira mensagem de elogio do meu trabalho. Então ali eu comecei a me empolgar, ficar feliz por ter conseguido participar, querendo ou não, né? Mesmo que eu não fazia noiva naquela época, a participar de um sonho, né? Que querendo ou não, ela tava ali, ela foi madrinha. Então, era uma responsabilidade muito grande pra mim. E eu ficava com muito medo, eu tinha muito medo, confesso, mas deu tudo certo. Ela super gostou, não só ela, mas o pessoal da família dela também. E aí eu percebi que aquilo ali era pra mim. Eu vim trabalhar aqui perto da minha casa, numa lanchonete que era carteira assinada e o salário era muito bom. Então eu decidi trabalhar nesse lugar. E aí, só que nesse lugar eu trabalhava de domingo a domingo. Eu tinha uma folga uma vez na semana e assim... E a maioria das clientes queriam maquiagem pro final de semana. E eu não tinha horário. Os horários que eu tinha, que eu podia fazer, eu fazia no meu horário de almoço. E detalhe, era uma hora que eu tinha de almoço. Então eu saía com a roupa da lanchonete mesmo, pegava a minha maleta, ia lá na casa da pessoa, que era aqui perto, e conseguia fazer a maquiagem em uma hora. E a maioria das vezes era mais maquiagem do que penteado. Penteado em relação ao cabelo era coisa bem simples. Então eu conseguia fazer, produzir, mas isso era muitas vezes. Muitas vezes não, isso era poucas vezes. E a maioria das vezes era madrinhas que queria fazer uma super produção. Então eu não tinha tempo, não tinha horário e comecei a dispensar cliente, que era uma coisa que eu não queria. E aí, na época, eu tinha feito várias dívidas e comecei a me deixar levar por esse emprego. Passou mais de 3 meses, 4, 5, e aí eu comecei a me desanimar um pouco da maquiagem, já não queria mais ser maquiadora, já tava no emprego, já tava recebendo dinheiro, dava pra pagar as contas, mas era só aquilo, entendeu? E aí eu fui aprendendo as coisas lá, enfim, os meus patrões, meus ex-patrões, eram pessoas maravilhosas, pessoas que trabalhavam lá, eu gostava muito, só que o trabalho em si não era pra mim, eu não gostava daquilo que eu fazia. Então, isso mexia muito comigo. E eu lembro que eu fui pra uma festa de uma amiga aqui perto, e um casal de amigos. A menina já era maquiadora, eu acompanhava muito o trabalho dela e já produzia para eventos, já fazia muito tempo, antes mesmo de eu começar a fazer os meus cursos de tornar maquiadora também. Ela só trabalhava com isso e eu lembro que ela me chamou, me elogiou, falou que via muito as fotos que eu postava e mesmo trabalhando nessa lanchonete, nesse local, eu não deixava de me maquiar, de me produzir. Então, por isso que às vezes eu tinha clientela, tinha pessoas que queriam fazer maquiagem comigo, só que eu não tinha mais tempo, eu trabalhava sábado e domingo, e a maioria das vezes era mais dia de sábado, e sábado eu não podia faltar o trabalho. Então, assim, ficou muito complicado pra mim, então eu deixei um pouco de lado a maquiagem, mas eu nunca deixei de me produzir. Então, ela começou a observar. E ela falou assim, poxa, Bia, eu tô bem precisando de uma ajudante no dia tal, porque eu irei produzir uma noiva e, se eu não me engano, era 14 ou 15 madrinhas. Era muita gente. E era só ela e o marido dela. E o marido dela ajudava ela com o cabelo. Eu topei, fiquei muito feliz, muito empolgada. E eles falaram o valor que ia me pagar, eu fiquei mais feliz ainda. Eu falei, caramba, não é nem um dia que eu trabalho na lanchonete. Era totalmente diferente o sentido, né? E é uma coisa que você ama fazer.
E aí eu conversei com meu esposo, falei pra ela, ó, vou conversar com meu esposo, vou ver com o meu patrão e te respondo. E ela, não, tudo bem, no seu tempo. Ela também me avisou com muita antecedência. E aí conversei com meu esposo, ele falou, não, amor, é isso que você quer, você entrou nesse trabalho pra poder comprar material, você saiu do seu foco. E eu vejo nos seus olhos que é isso que você gosta. Eu sei o quanto você tá triste por estar afastada. E essa é a oportunidade. Então eu virei pra ela e falei que queria. E ela, olha, eu só vou te treinar, porque como você tá um tempo afastada e também é outro tipo de maquiagem e tudo mais, eu vou te treinar. E eu lembro que ela fez isso pra mim de graça, um curso, né? Praticamente um curso que eu fiz. E antes disso, eu tinha uma amizade muito grande com pessoas lá no meu trabalho. E eu sabia que dia de sábado não tinha como. Gente, eu vou contar um segredo que eu tenho certeza que se o meu ex-patrão assistir esse vídeo, ele vai saber da verdade, entendeu? Desculpa, tá? Me perdoa. Mas eu fiz isso por amor mesmo. E eu peço perdão porque eu contei tipo uma mentirinha, tá, gente? Uma mentirinha do bem. Eu lembro que eu contei uma mentira pro meu ex-patrão. Eu falei pra ele que eu ia ser madrinha. Por quê? Dia de sábado eu não podia faltar. E eu não queria faltar, não queria falar pra ele que eu tava doente. Entendeu? E eu fiz várias propostas, né? De trabalhar no domingo. Na época eu não ia trabalhar no domingo. E eu falei, poxa, me libera, eu vou ser madrinha. E a minha amiga vai ficar muito chateada se eu não for. O casamento vai ser cedo, enfim, inventei uma história lá. Eu não sei se ele acreditou, mas eu só sei que ele me liberou. E eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, olha só, vou te liberar, mas você tem que trazer pra mim docinho e bem casado, porque eu gosto. Aí eu falei, legal, o que eu vou fazer? Como a pessoa aqui, né, tinha pensado em tudo, um plano, eu encomendei com uma menina, tipo como é que se diz aquelas marmitinhas, né? Com docinhos bem casados, enfim, inventei uma história, consegui. Fui, já tava fazendo já, olha só, já tava treinando com a menina, já tava fazendo o curso com ela. E eu não tinha certeza se meu patrão ia me liberar ou não. Mas eu orei muito, pedi muito a Deus. Pedi perdão também, porque querendo ou não, eu meio que enganei ele. Agora ele já sabe, né, por causa desse vídeo, mas eu acho que ele vai entender. E aí, eu fui, consegui. Eu fiquei uns dias basicamente, né, na lanchonete onde eu trabalhava. E aí eu decidi pedir demissão. Eu tinha, acho que 9 meses, ia completar 9 meses, eu ia completar um ano lá. A minha ideia era pedir demissão no final do ano, assim, tipo, no início do ano, até mesmo para não deixar o meu ex-patrão na mão, né? Porque final de ano, tanto com a maquiadora quanto em outros comércios, sempre fica muito cheio. Mas chegou um ponto que eu não queria mais, que eu queria realmente focar como maquiadora. Na verdade, foi Deus na minha vida. Ele só estava esperando eu dar meu primeiro passo. E aí eu pedi demissão. Eu lembro que eu pedi chorando. E o meu ex-patrão virou pra mim e falou assim: eu sabia que você ia fazer isso, porque isso daqui não é pra você. O que você gosta mesmo é de maquiagem. E todo mundo via. Eu não cansava de dizer para as pessoas que eu era maquiadora, por mais que eu trabalhava lá. E as pessoas também viam nas minhas redes sociais, né? No meu Facebook, na minha página. Então, assim, ele virou para mim e falou isso e ainda disse uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que foi uma das coisas que me incentivaram também. Ele virou pra mim e falou assim: ainda vou ouvir muito falar do seu nome. E isso me encheu de emoção. E eu fiquei muito grata, até mesmo
por eu ter saído lá em paz e ele ter entendido que foi algo que era para realizar o meu sonho. E eu fui muito pro coração. E aí eu lembro que eu mandei mensagem em seguida pra menina, né? E ela, meu Deus, Bia, você é louca, você pediu demissão, meu Deus do céu. Eu falei, olha, se tiver trabalho, vai precisar de mim, pode contar comigo. Aí ela no dia seguinte já arranjou um monte de gente. E aí eu comecei a investir mais na minha página. Comecei a trabalhar com ela e também fazia minha clientela. E na época eu usava muito aqueles cartões de visita, né, antes do Instagram. Eu abri uma conta no Instagram, na verdade já tinha com meu pessoal, e aí eu mudei pra profissional e comecei a postar também, mas eu não sabia mexer direito no Instagram, então não tinha muita gente que me procurava pelo Instagram. A maioria era mesmo pela minha página. E aí as pessoas começaram a me indicar, e como eu pedi demissão do outro emprego perto do final do ano, mês de novembro e dezembro, eu tive muita formanda. E toda vez que eu fazia uma formanda, a outra me indicava, enfim, e assim foi. E eu comecei a crescer, eu trabalhava a domicílio, eu ia na casa das pessoas. Trabalhei na correria, que era uma coisa que você tem que estar ali ativo o tempo todo. Gente, eu fiz tipo um resumo, não contei muitos detalhes, mas só pra vocês entenderem como é que eu comecei, a minha história, desde que eu comecei a produzir. Na verdade, produção de noivas eu comecei em 2017. Então tem o quê? 3 anos, né? A gente tá em 2020, tem 3 anos. Ou seja, como eu sou maquiadora há 4 anos, um ano que eu fiquei sem produzir noivas, assim, sem ficar somente com noivas. E hoje em dia eu só trabalho com noivas e é a minha equipe que produz as acompanhantes. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui, por favor, pode falar. Se vocês querem outros vídeos desses, vídeos de dicas, tô querendo fazer vídeo de tutorial também de maquiagem. Curta esse vídeo se vocês gostaram. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Não sei se ficaram até o final do vídeo, porque eu falo muito. E é isso, gente. Beijinho, tchau, tchau.